Meu nome é Flávio Matos e Sabores em Cena está no ar. Sejam bem-vindos ao Sabores em Cena. A gente está no ar pelo Sistema Norte, pegando todo o estado da Paraíba e no nosso canal no YouTube. Hoje a gente está aqui com além de ser amigo meu de longa data, a gente tem uma amizade aí de mais de 30 anos talvez. Na minha opinião, é um dos maiores fotógrafos do país. Já tirou fotografia das melhores, vou dizer, das maiores revistas do nosso país, já expôs em Tóquio, em Londres, em Miami, em Nova York, em Los Angeles. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E é meu amigo Todd Holland, meu amigo mais conhecido para mim como Todão. Aqui, Todão, é um bate-papo, a gente vai bater esse papo aqui de forma menos formal, né? E a gente veio falar sobre tudo, assim. A gente vai falar sobre a sua história, como chegou na fotografia, como foi a ideia de falar de Miami e tudo mais, a ideia de ir para lá e tal. E a gente vai começar daí. Todd é natural de? Nasci em Recife, Pernambuco. Pernambucano. Isso. E veio para cá, para João Pessoa? Com 4 anos de idade. 4 anos. É. E daí? Não, e daí me criei aqui, a vida toda aqui, né? Daí não saiu mais, é igual a minha história, porque eu sou de Campina Grande e vim para João Pessoa aos 4 anos de idade também. É. Então, nesse sentido, a gente é bem Eu me parecido. considero mais paraibano que pernambucano. Mas eu me divido entre João Pessoa e Campina tranquilamente, sem polêmica. Conta aí, Todão, como é que chegou, como foi a ideia, ou como foi a história de entrar na fotografia? Você já era publicitário, né? Não. Antes de ser publicitário, eu estudava fotografia porque eu gostava. Nunca pensei em ser fotógrafo, não. Nunca acordei e disse, eu vou virar fotógrafo, não. Eu já estudava porque eu gostava da técnica. Então tínhamos curso de ensino à distância, antigo, não sei se ainda existe, Instituto Universal Brasileiro, IUB. E eu comprava os livros dele e começava a ler. Tinha curso de várias coisas, de mecânico, de encanador, tinha muita coisa lá. E aí eu gostava dos cursos de fotografia só por curiosidade mesmo. Começou como hobby, então? Nunca nem pensei em levar como hobby, só estudava, não tinha nem equipamento. Quando eu entrei na faculdade, logo que eu saí do exército, aí quando eu comecei a fazer foto das amigas de book, essas coisas, e aí eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Aí foi quando eu vi, a fotografia estava dentro da minha vida. Eu não escolhi assim, vou virar fotógrafo. Não. A gente é bem contemporâneo, né? A gente tem a sou de 73. Sou de 75. Você não precisava revelar, não, nem entrar nesse detalhe. Não, mas tenho nenhum mistério na minha vida, nem nada. Eu tô brincando. E aí, assim, a gente tinha muitos amigos em comum, a gente ia para as mesmas festas. Eu acho que a gente poderia estudar nos mesmos colégios, porque antigamente, em João Pessoa, era uma coisa, assim, todo mundo conhecia todo mundo, né? Aham. E aí, a gente se conhece, diria 30 anos, talvez. Época da Micaroa, né? Época da Micaroa. A gente trabalhou em produção de bloco,
né? Eu fui diretor de bloco lá do bloco que era o Asa de Ar. Era o Sereia na época, né? Uhum. E eu estava lá no bloco com você. Aham. Tanto que a gente fez uma festa aqui e eu lembro que eu toquei na festa do bloco do Sereia, isso há um tempinho atrás. Não lembro o ano que eu fiz exatamente, se era 95, não lembro. E como é que, assim, como é que gerou a ideia quando foi que você mudou a chave do amadorismo para o profissional da fotografia? Então, eu comecei a praticar a fotografia entre os amigos mesmo, né? Aí depois comecei a aparecer alguns trabalhos de cliente mesmo, assim, que não era amigo, que procurava o trabalho. E quando foi depois, eu fui trabalhar em rádio. Eu trabalhei no sistema correio de comunicação, na Rádio Transamérica. Eu fui coordenador artístico da rádio, coordenador de marketing. E eu comecei a atender alguns clientes da área de publicidade, por causa da rádio. E aí, com o tempo, eu atendia, comecei a criar, comecei a fazer tudo da parte de publicidade. Montei minha própria agência de publicidade e comecei a fotografar para os clientes da agência. Então eu fui me especializar em fotografia publicitária, né? Eu já tinha estudado a fotografia mesmo, e eu fui estudar as técnicas de fotografia publicitária. Fui me aprofundar, porque a publicidade exige um pouco mais de qualidade na fotografia, uma técnica mais apurada. Aí eu fui estudar e comecei a fotografar para os clientes da agência. Eu lembro que a agência era uma agência muito bem estruturada, né? A gente foi bastante premiado aí, foi bastante... Tinha um estúdio gigante lá, tudo. Eu lembro que a gente fez uma campanha publicitária, eu acho que até você que tirou a foto há muito tempo atrás. E eu lembro do estúdio lá no final, era um estúdio bem grande. Eu assim. fui na casa essa semana, tava lá, tudo ainda do mesmo jeito ainda. É mesmo? O estúdio continua lá. Hoje você está morando em Miami. Isso. Residente em Miami. Mas a gente vai chegar lá. Vamos por partes. E aí você teve a agência, da agência virou mega conhecido, foi fotógrafo de várias revistas aqui, pode citar algumas bem conhecidas, trabalhos relevantes assim. Da parte de publicidade, talvez assim a mais relevante delas seja o Guia Quatro Rodas, que eu fornecia muita foto para eles, que é da editora Abril. E a parte de moda, que não é moda, né, mas a gente coloca na área de moda, foi a parte que eu colaborei um tempo com a Playboy também. Com a Playboy, que é da editora Abril. E foi um grande... Foi um divisor de águas na minha carreira, foi uma coisa que com certeza ajudou muito a minha carreira, sabe? A me posicionar no mercado, a posicionar meu nome também. Eu lembro que a gente estava conversando nessas nossas conversas aí de bate-papo e que você comentou sobre a história da Playboy, que algum cliente tinha te chamado para fazer algum trabalho e meio que te deixando de lado, assim, não dando atenção, até que alguém disse, ele é fotógrafo da Playboy, e aí... Então, foi num evento que teve lá nos Estados Unidos, e aí a minha amiga Érica Teixeira, ela foi me apresentar um grupo de empresários, aí ela disse, esse aqui é um amigo meu, ela falando tudo em inglês, né? Esse aqui é um amigo meu, é fotógrafo, e os caras não deram a menor atenção. Aí quando ela falou, ele é fotógrafo da Playboy, aí os caras viraram o pescoço, entendeu? Muda, né? E a Playboy é muito forte lá nos Estados Unidos. Não, lá se a aqui série, era, então lá... Vamos chegar nos Estados Unidos ainda. Que não é só uma revista, né? Lá é um produto, né? É um produto, exato. E daí, mercado publicitário, vários trabalhos. E aí eu saio da publicidade e entro na parte artística. Você tem uma coleção absurda, linda, de fotos artísticas. Assim. E como é que você mudou essa... Não é que mudou, mas você agregou essa parte. Você já estava consolidado no mercado de trabalho, já fez de fotos de produtos e serviços, mas aí entrou nessa área de artística. Quando foi essa
Quando foi que você começou a testar isso? Então, eu já fazia alguma coisa para mim, né? Assim, eu gostava. E aí eu comecei a perceber o seguinte: a fotografia publicitária, ela tinha validade, né? Nos dois sentidos, tanto no sentido da fotografia, a foto que eu fazia em si, como no sentido da minha carreira também, né? Então, assim, era uma foto que eu passava, às vezes, uma semana para executar, entre reuniões de pré-produção, entre a execução, entre tratamento de imagem. Então, passava uma semana para executar uma foto, às vezes até mais, né? Até o material pronto. E era uma foto que ia para um outdoor, para um panfleto, um cartaz, para um busdó, e que daqui a 15 dias saía do ar. E virava lixo. Virava descartável. Né? Virava lixo. Então, aquela foto toda que a gente investiu, todo aquele conhecimento, tudo, aquele estudo, todinho virava lixo depois. Não tinha longevidade. E aí eu comecei a ver que a fotografia artística dava mais longevidade nas fotos. É uma foto que fica ela, digamos, ela é utilizável para sempre, né? E daria mais longevidade na minha carreira também, ao mesmo tempo que eu poderia também ter um acervo, né? Um banco de imagens que eu poderia rentabilizar dele também, entendeu? Sim, entendi. Daí, como entrou nessa parte artística, daí eu sei que eu não queria pular etapas, mas eu queria fazer uma cronologia assim, mas eu acho que vamos entrar nessa ideia dos Estados Unidos, porque quando a gente entra nesse tema, eu acredito que o teu nome virou outra coisa no momento que você foi para lá, porque até então você deve ter exposto aqui em João Pessoa, em alguns lugares do Brasil, mas não naquele, como é que posso dizer, naquela amplitude, né? Porque de Tóquio a Los Angeles, Nova York, Miami e tudo mais. Já tinha exposto no Brasil já antes? Já, mas muito pouco. Muito pouco, né? Muito com foto artística? Não, eu participei de foto artística, mas assim, não era artística como na linha que eu faço hoje, era mais fotografia de paisagem. Ah, entendi. Antes. E aí, como veio a ideia de morar fora? A ideia veio assim, desde que eu fui visitar pela primeira vez os Estados Unidos, eu já era encantado com o país antes de conhecer. E aí, quando eu fui visitar, me encantei mais, né? Na mesma época, aconteceram alguns assaltos que eu sofri, né, aqui em João Pessoa. Um deles foi na frente do meu estúdio, eu estava com um carro parado na frente, o cara chegou para me assaltar, eu saí com o carro, o cara me deu um tiro na cabeça para matar. O carro de 1 centímetro não pegou na minha cabeça, pegou na parte de ferro do carro. Nossa. O cara de 1 centímetro tinha pego do lado da minha cabeça. Aí eu já tinha essa vontade, mas não tinha assim perspectiva de quando ir ou como ir. Aí eu fui para participar de uma exposição lá nos Estados Unidos, comprei passagem para ficar 10 dias. Aí as coisas foram acontecendo, fui conhecendo pessoas, me envolvendo, fazendo network. Aí quando eu vi, eu já estava com um apartamento alugado lá e fui cuidar do meu visto. Pra poder... eu lembro que a gente tinha tido essa conversa antes, né? Eu fui morar lá porque a gente bateu esse papo. Né? Você me incentivou e vamos lá. No momento que eu fui morar lá, você não pôde. Eu lembro que teve um delay aí, uns 6 meses, eu acho. Tu lembra disso? Não. Teve um delayzinho, assim. Eu fui antes, porque você não pôde ir na época que a gente estava pretendendo, alguma coisa assim. E aí eu fui, né, naquele lugar onde a gente acha que sabe inglês e vê que não é bem assim quando a gente chega no dia a dia. Mas valeu, foi uma mega experiência, inclusive antes de voltar eu fiquei lá no teu apartamento em Miami uns 10 dias antes da volta definitiva. Foi? E me levou para vários lugares, mostrou várias... A gente foi até no jogo de basquete. Jogo de basquete, a gente foi onde tem os jacarés lá, como chama? Everglades. Nos Everglades. E também você mostrou alguns museus, a gente jantou nossa, era muito artista a plástico lá, na época tinha, acho que era no Museu do Miami, um negócio bem grande assim, tinha a curadora lá que era uma cubana, não sei se você está lembrado. Não.
A gente até deu uma brincada, porque ela estava falando de um artista argentino que era muito bom, e aí eu disse... Minha memória é horrível. eu disse, ó, tem alguma coisa errada na história, porque argentino e bom na mesma frase, não era, aí foi uma gargalhada geral, enfim. Você chegou lá em Miami, começou, porque assim, você já tinha um nome forte aqui, Norte, Nordeste, por causa das revistas também, tinha um nome no país inteiro, eu diria, porque se concentra mais São Paulo ali, né, nessa parte mais profissional, eu diria, de revista e tudo mais. E foi um desafio, eu imagino ter sido um desafio absurdo, porque você chegar na América, onde você não tem esse nome que tinha aqui. Como foi para você? Eu tive que começar tudo do zero, né? Se aqui eu tinha um mercado, lá não tinha nada, né? Lá eu era apenas uma alma, no meio de todo mundo. Era uma selva para explorar sozinho, né? Aí eu conheci muita gente do ramo artístico. Nessas exposições que eu participei, eu fui conhecendo pessoas, conhecendo clientes. Alguns clientes viram meu trabalho, gostaram do meu trabalho. E aí, aos poucos, eu fui me entrando no mercado, né? Aí, acho que você começou a fazer curso lá, né? Se não me engano. Eu lembro que a gente bateu esse papo. Eu dei cursos lá individuais, né? Curso VIP, né? Diretamente para a pessoa, diretamente, não para uma turma. Entendi. E a questão das exposições, como é que foi? Como é que você chegou Eu entendi que você já conheceu, entrou em Miami e começou a conhecer vários artistas de vários segmentos, né? Seja ele cinematográfico, artista plástico, fotografia e tudo. Começou esse know-how, né, com essas pessoas. Mas como foi para expor? Qual foi a tua primeira exposição fora? Como se deu isso? Foi essa que eu fui convidado para ir participar. Eu tinha participado de algumas reuniões lá e na análise que fizeram da minha carreira, eles viram que por ter mais de 20 anos já de profissão, eu tinha poucas exposições. Eu fiz uma quando eu completei 20 anos. Eu fiz uma aqui em João Pessoa Grande. Só que eu tinha poucas em relação à quantidade, pelos anos de carreira que eu tinha. Aí eu aproveitei a oportunidade, aí essa primeira eu ainda paguei para participar, aí das outras em diante, que todas elas você tem que pagar pelo seu espaço, né? Todas, normal. Para poder estar lá exibindo. É normal. E aí as outras não, as outras eu entrei todas como convidado, porque as pessoas que estavam à frente da exposição de arte gostaram do material que eu expus. Aí as próximas eu não paguei mais para participar, né? Vamos lembrar os países, as cidades. Eu fiz Miami, Fort Lauderdale, Nova York. Miami eu fiz várias. Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. Aí fiz Tóquio no Japão e Londres na Inglaterra. Uau, cara. Deve ter sido uma experiência incrível, tá? Expondo assim. A do Japão, então, foi fantástica. Então, por quê? Porque todo mundo tem aquele glamour com o Japão, é distante, não é uma coisa acessível, né? Em relação a tudo, né? A cultura, em relação à língua, em relação a tudo, né? O Japão não é um lugar que você bota um mochila nas costas e vai, né? Não é tão fácil, né? Imagina você tá andando, as placas tudo escritas em japonês, você tem uma criança que você não sabe ler, nem escrever, nem falar, né? E aí, você vira lá, chegou a pegar metrô. Muito andar no metrô. Metrô e a alimentação, como é que você se virava? A alimentação se virava lá, tentando comprar alguma coisa, ninguém entendia nem inglês. Não entendia nada. Porque... Mas a gente tinha um cara que recepcionou, a gente foi um grupo de artistas para expor, né? E a gente teve um cara que era um brasileiro, que morava lá, que ele recepcionou a gente, foi ele que resolvia as coisas pra gente. O meio campo aí. Muita coisa a gente teve que se virar, né? Eu andei de táxi sozinho lá, né? Mas aí, sei lá, o cartãozinho do hotel... Eu ia de um hotel para outro. Aí eu peguei o cartão do hotel e mostrei o cara. Ele não entende nem mímica, ele entende. Né? Eu sei que o cara começou a andar, não sei se é porque o trajeto era curto, não valia a pena. Duas esquinas depois ele parou o táxi. Você pensa que as coisas eram tudo tecnológicas, mas não é. Aí o cara pegou uma alavanca assim, puxou assim, e abriu a porta de trás e mandou descer.
Eu não entendi nada, desci no meio da rua lá, sem nada. E agora, como é que eu vou pegar E aí? casa? Eu desci no meio da rua do Japão, sem... Mas já era sem no nada. hotel lá? Não, no meio do caminho. Ele mandou descer do carro. Do nada, Do assim? nada. E aí, como é que você virou? Eu desci e fui procurar o táxi, mostrei a ele o cartão do outro hotel. desse nível. Desse nível. E ele não entendia nem mímica. Você pedia para limpar o quarto, fazia gesto de varrer assim, ele não entendia. Arregava os olhos curtinhos, né? Fechadinhos, eles arregalavam os olhos, ele não entendia nada. Ele não sabia mímica como a gente fala gesticulando, né? Ah. E agora, e você é cidadão americano depois de quanto tempo, Todd? Depois que você tira o Green Card, você pode, depois de 5 anos, você pode aplicar para... O Green Card é renovável a cada 10 anos, né? Ah. Mas depois de 5 anos você pode aplicar para fazer a prova da cidadania, né? E eu apliquei logo que completou os 5 anos. Em 2 meses eu estava com a cidadania já. Fiz a prova, fiz todas as outras antes, né? As coisas que tem que fazer. Você citou a Érica Teixeira, ela ajudou nesse processo, não é? Sim, totalmente. Ela que fez no processo do Green Um Card. beijo, Érica. A gente foi, você me levou na casa dela lá. Ela fez todo o meu processo do Green Card e o da cidadania. Geralmente são poucos advogados que pegam para fazer, porque é uma coisa não é tão trabalhosa, você pode fazer online, mas ela se comprometeu a fazer para a gente. Então, se você está pensando em se legalizar nos Estados Unidos, procure lá, Érica Teixeira. Não procure Érica Teixeira. Ah, não tá? Ela não atende mais ninguém. Mentira? Parou? Não, parou. Ah, cara, eu achei que ela tava lá no escritório ainda. Não, ela não atende mais ninguém. Ah, e ela pede pelo amor de Deus que não manda cliente para ela. Eu lembro, Todd me levou lá na casa dela e eu acho que eu vi um condomínio de luxo nos Estados Unidos. Ela mora num condomínio muito bom. E aí a gente foi na casa dela. Eu lembro que não dá para esquecer porque... Já me hospedei lá várias vezes, naquela casa. Aquela casa me dá paz. Aquela cozinha, com aquela vista pro rio, né? Piscina e rio, que dá para ver tartaruga, golfinho, tem um pia, é uma coisa linda lá. Nossa, bicho. E aí você tá lá em Miami agora. Eu queria falar de uma coisa boa aí, dos projetos futuros. Ele tinha batido um papo, você sabe que eu adoro cinema e tudo mais, e a gente tá fazendo roteiro e tudo. E eu lembro no bate-papo da gente que você tinha uma ideia boa de filme. Eu queria saber, assim, como é que anda essa vontade de fazer cinema. Esse é o projeto dos meus sonhos, é o projeto artístico que eu quero executar ele antes de morrer. Eu não posso morrer sem fazer esse projeto. Ah, vai fazer. E eles são 2 ensaios, né, fotográficos, 2 ensaios sensuais, que eles se conversam, eles se comunicam e eles têm uma história por trás, que vai ser um livro, né, de foto, com os 2 ensaios, e um texto contando toda a história do que se passa através dos ensaios. Top. E esse livro a gente quer fazer ele virar filme. Pô, muito bom, muito boa ideia. Muito boa. Eu já tô na primeira fila lá para assistir. Delírio. Delírio, muito bom. Um gênio da fotografia, imagem boa, com certeza vai ter. Não sou eu que vou... Não, mas você... mas... Nem vou nem participar, na verdade, nem quero participar. Não, mas vai dirigir, né? Mas eu não vou estar... Eu não quero nem chegar nem para atuar, não. Não, mas tudo bem. Pô, mas você teve programa de televisão? Sim. Conta aí dele. Foi uma experiência bacana, né? Era um programa... Até hoje tem as portas abertas para voltar a fazer, nunca mais... Era um programa diferenciado, eu lembro demais. Eu gostava muito de fazer. Dava muito trabalho, eu deixava de curtir minha viagem para estar gravando, mas era muito prazeroso. Era um reality show, né? De uma família viajando e fotografando. E aí, viajou para muitos lugares, eu lembro. A primeira temporada foi Estados Unidos, a segunda foi Chile, a terceira eu gravei aqui no Brasil, gravei no sul do Brasil. Surfando. A do sul foi a última, foi a que eu gravei no Rio de Janeiro quando eu fui fazer a entrevista do Green Card. Ah, foi? Porque só pode ser feito no Rio de Janeiro. Para meu tipo de visto só pode ser feito no Rio de Janeiro. Porque é um visto diferenciado, especial. Só quem faz é o Rio de Janeiro. Que é para pessoas... habilidades extraordinárias, isso.
E a gente tinha um programa na mesma emissora. Na época a gente até dividia a sala de edição várias vezes, eu lembro demais disso. Foi uma época muito bacana, engraçada. E aí, Todão, eu queria saber desses projetos futuros, assim. Você está pretendendo... eu sei que você está com o pé lá e cá, né? Você tem as coisas lá, tem empresa lá em Miami e também tem trabalhos, muitos trabalhos aqui no estado, até fora do estado. Acho que no Norte Paraíba, Pernambuco, você tem mais nome, assim. Eu tô alinhavando ainda a minha exposição, uma exposição em um livro para comemorar meus 30 anos de carreira. Na verdade, eu vou fazer 31 já, né? Esse ano. E eu fiz de 20 anos, eu fiz aqui. Eu quero fazer aqui também. Depois daqui, eu quero levar para outros lugares. Né? Bacana. Provavelmente para Miami também. Ok. Vai depender de custos, né? Sempre tem, né? É muito alto, é muito alto. Tudo Agora é bom trabalhar, ganhar lá e gastar no Brasil hoje, né? Porque 5 para 1, cara. Mas não é essa vantagem toda, não. Não. Aqui é 5 vezes mais caro também. Você ganha 5 vezes mais caro. Você fica na ilusão que não é bem assim. Você vai num restaurante aqui e você gasta, se você for converter em dólar, é o que eu gastaria num restaurante lá. Entendeu? Parte de equipamentos, não. A parte de equipamento, não. Lá é muito acessível. Isso eu vejo que é objetivo até para o cinema mesmo. Lá é diferente. Eu tô precisando comprar um aparelhozinho, um softbox, que lá custa $120, ele custa R$1.600. 1.680. Não, a gente vê de tudo. E carro lá é brincadeira. Né? É isso, Tori. Você é um cara muito gente boa. Obrigado, você também. Não é porque é meu amigo, não. Eu vou dizer uma história que você talvez nem lembre. Quando eu estava para voltar aos Estados Unidos, que eu fiquei uns 10 dias lá no teu apartamento, e tu me mostrou tudo lá e tal, você foi me levar no aeroporto. E aí fez essa gentileza de me levar no aeroporto. Não é gente boa por causa disso, não. Porque quando chegou no aeroporto, por uma coincidência assim, absurda, tinha um casal de João Pessoa na saída lá do aeroporto, esperando uma van que não ia chegar. Não sei se você lembra disso. Não. E na hora que eu desci, eu reconheci esse casal, que era da cidade de João Pessoa também. E aí você fez a gentileza de levar os caras, o casal, no hotel. Sim, foi. Tu lembra disso? Foi, tô lembrando agora, não tava lembrando. Pois é. Então, não sei assim, quem é. Eu não me lembro mais. Isso já faz o quê? Talvez 9 anos, 10 anos, né? Mais ou menos. 10 anos. E aí eu disse, pô, bicho, o cara não conhece o casal, foi lá. Não lembrava mais dessa história mais. Mas eu achei muito bacana. E quando você me contou que tinha ido deixar, você me deixou no aeroporto e eles estavam lá, perdidos. E aí você disse, não, deixa que eu levo. É a lei do retorno, né? Você faz o bem e recebe o bem lá na frente de ir pro outro caminho. Eu sou testemunha disso. Pô, obrigado pelo Eu que agradeço a nosso oportunidade. bate-papo. Agradeço o convite aí. Espero estar em contato com você sempre, porque principalmente com essa ideia de cinema, né? Pô, se eu tivesse você como diretor de fotografia, seria que é isso? Uma maravilha. Obrigado, Todd. E o Sabores em Cena fica por aqui, pessoal. Obrigado e até a próxima.